Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Abra comigo a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, e nós vamos ler o que está escrito no versículo de número 12. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 12. Assim que você encontrar, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: olha, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Amém? Olha que versículo revelador. Desde os dias de João Batista até agora, repare que uma linha do tempo, ela está sendo traçada por Jesus, só que é uma linha do tempo atemporal. Ele não está falando, olha, nos dias de João Batista, ele está falando nos dias de João até hoje. E ele vai dizer, nessa linha do tempo, ele vai dizer o seguinte: o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. O que Jesus ele está querendo dizer aqui, hein? Em algumas traduções está dizendo é tomado à força. Algumas estão dizendo é tomado por violência. Mas o que Jesus ele quer dizer aqui? Você crê que Deus ele vai nos abençoar com o reino dele aqui nessa noite? Então põe a mão assim na altura do coração, feche os seus olhos, eleve o teu pensamento a Deus. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Senhor nosso Deus, nós estamos aqui nesta noite para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua santa e gloriosa palavra, e pedimos ao Senhor Deus, que venha sobre nós com o Teu Espírito Santo, venha trazer, meu Deus, juntamente com a Tua mensagem, Pai, traga, meu Deus, o iluminar do nosso caminho perante o Senhor. Que essa palavra, meu Deus, ela venha nos direcionar, que ela venha, meu Deus, fazer não somente que essa noite seja melhor, que essa semana seja melhor, mas que a nossa vida, meu Pai, ela seja abençoada pelo Senhor. É por isso que eu te peço, ó Pai, tome o teu lugar de honra aqui neste altar, assim como também, meu Deus, em cada vida aqui presente, em cada mente, em cada coração, fale conosco, meu Deus, de uma maneira tão clara, que essa pessoa sairá daqui, meu Deus, sem ter dúvidas que o Senhor, meu Deus, verdadeiramente falou ao coração desse teu filho e dessa tua filha. É o que nós, meu Deus, te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus, e que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. Eu vou pedir para você prestar bastante atenção para que essa mensagem ela venha fazer sentido na tua vida e venha gerar bênçãos para todos nós. Amém, amados irmãos? Então preste bastante atenção. Amados, nada na vida é por acaso. As coisas não acontecem por acaso. Ou as coisas na vida acontecem de forma aleatória. Não existe isso. Nós temos que ter a compreensão que tudo que acontece na vida de uma pessoa, primeiramente, tudo está no controle de Deus. Ainda que pareça que vivamos momentos que as coisas fugiram do nosso controle,
mas do controle de Deus nada foge. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Mas também, amados irmãos, tudo na vida exige um esforço da pessoa para que as coisas elas venham a acontecer. Igual, por exemplo, se a pessoa ela quer se tornar um atleta, ela tem esse desejo de se tornar um bom atleta, um premiado atleta, essa pessoa ela vai precisar se esforçar. Primeiramente, ela vai ter que treinar muito. Ela vai ter que ter uma rotina incessante de treinos. Mas também, além de treinar, essa pessoa que quer se tornar um bom atleta, ela vai ter que se submeter a uma rigorosa dieta. As coisas que ela tem vontade de comer, muitas das vezes ela não vai poder, porque ela quer chegar a algum lugar, ela tem um objetivo, e muitas coisas que ela não gostaria de comer, ela comerá para que ela tenha esse objetivo alcançado. A pessoa que quer se tornar um bom atleta, ela também tem que ter muita disciplina. Ela tem que conseguir estar firme no propósito para alcançar o objetivo final. Mas se nós pegarmos um outro exemplo, se a pessoa ela quer ser bem-sucedida profissionalmente, chegar num cargo alto numa empresa, ou até mesmo montar o próprio negócio e ser bem-sucedida nele, a pessoa ela precisa se esforçar. Primeiramente, ela precisa entender daquilo que ela vai fazer. Ela precisa conhecer o produto que ela vai vender. Mas também a pessoa ela precisa tratar o cliente bem e com igualdade, porque tratar bem quem você quer e outras pessoas não, isso não é atender bem. Tem pessoas que a gente vê que vai atender bem as pessoas que se vestem bem. Aquelas que se vestem mal, é como se ela jogasse para escanteio. Pessoas que agem assim, elas nunca vão conseguir ser bem-sucedidas profissionalmente, porque exige-se esforço. Mas, pastor, por que tem pessoas que mesmo tendo disciplina, mesmo que tem pessoas que têm ali objetivos, que conhecem, que têm o know-how da coisa, não conseguem ser bem-sucedidas? É por um seguinte fato, amados. Tudo que nós vamos fazer, qualquer coisa, nós precisamos colocar Deus na frente. Olha só o que diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios, deixa marcado aí em Mateus capítulo 11. Em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo de número 58, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Corinto, ele vai deixar bem claro que é necessário colocar Deus na frente. Não adianta apenas você ter boa vontade, você levantar cedo, sair de madrugada, se alimentar mal. Não, você precisa colocar Deus na frente. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Claro que o contexto que Paulo ele está falando aqui é literalmente na obra de Deus. Mas se em todas as áreas da nossa vida nós trouxermos Deus para ela, Deus ele fará parte da grande obra que ele está edificando na nossa vida. Se você quer ter uma família feliz, Deus ele tem que estar fazendo parte. Se você quer ter saúde, Deus ele tem que estar presente no seu dia a dia. Se você quer crescer espiritualmente, Deus ele tem que fazer parte todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Amém, amados irmãos? Até aqui está bem tranquilo de entender? Amados, todo trabalho que a pessoa ela faz sem direção de Deus, uma hora a pessoa acaba
se perdendo, sem saber o que fazer. Tem pessoas que elas ficam desesperadas, porque mesmo a pessoa conhecendo de determinado assunto, sem Deus na direção, sem Deus estar apontando o caminho, a pessoa ela vai acabar se perdendo. É por isso que essa palavra de hoje, ela tem o intuito não somente de te incentivar, mas te direcionar para tomar posse da ajuda do reino dos céus em tua vida. Quem gostaria de tomar posse da ajuda de Deus aqui hoje? Então volta aqui comigo em Mateus, capítulo 11, no versículo de número 12. Nós vamos fazer a exposição desse versículo. Mas, amados irmãos, para que não fique pontas soltas, qual que é o contexto do que está acontecendo para Jesus ele falar que o reino de Deus, desde os dias de João Batista, ele é tomado por esforço, ele é alcançado por esforço? O que está acontecendo? João Batista, ele está preso. O ministério de Jesus, ele está tendo uma sessão meteórica. Jesus está fazendo muitos milagres. Jesus ele está sendo reconhecido em todo Israel, regiões afastadas, regiões próximas de Jerusalém. Aonde Jesus ele vai, uma grande multidão está seguindo. Mas da mesma forma que Jesus ele está crescendo e sendo lembrado, cada vez mais João Batista está sendo esquecido e parece que está sendo deixado de lado. Mas o que aconteceu que João ele está tendo aos nossos olhos uma queda? Na verdade não é uma queda. Ele mesmo disse assim: é necessário que Jesus ele cresça e que eu diminua. Ou seja, a palavra estava se cumprindo na vida de João. Mas João, ele havia sido preso e lançado dentro de um cárcere, uma cadeia de segurança máxima também. E segundo alguns historiadores, na cadeia que João está preso, a pessoa só saía dali doente, com malária, ou a pessoa ela saía morta. E João, ele está preso ali por causa que pregava a palavra de Deus, porque ele confrontava o pecado de quem quer que seja. Só que quando Herodes ele se sentiu ofendido, João ele vai ser preso. Só que quando João ele está preso, ele começou a ter aquele momento de fé vacilante. Sabe quando uma pessoa, parece que a vida, ela não anda nem para frente nem para trás? A pessoa ela começa a ter aquela fé vacilante e começa a vir muitos questionamentos. Quem nunca no momento de aperto, de dificuldade, não pensou assim: aonde está o Senhor Deus que não age? Quem nunca no momento de tribulação dentro do lar, não começou a pensar em desistir de tudo, de sumir, de pegar as coisas e ir embora? E João, ele está nesse momento de fé vacilante, a ponto dele mandar os seus discípulos, que eram os seguidores de João, eles vão fazer uma visita para João. Eu imagino eles chegando e dizendo: mestre, como que o senhor está? Ele falou: eu preciso de um favor seu. Vá até Jesus e pergunte para ele o seguinte: se ele é aquele que haveria de vir, o Messias, ou se nós devemos esperar outro vir. E quando os discípulos de João ouviram isso, na mesma hora eles vão até Jesus. E quando Jesus ele está pregando para uma multidão e vê os discípulos de João chegando, eles vão perguntar: olha, mestre, João ele mandou fazer uma pergunta para você. O Senhor é aquele que haveria de vir, o Messias? Ou nós devemos esperar vir outro? E Jesus, ao invés de falar assim: eu sou o Messias, pode falar com ele que está dominado, ele fala assim: fale com João o que vocês estão vendo.
a obra que vocês estão enxergando. Os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, os paralíticos estão andando, e aos pobres é anunciado o evangelho do reino de Deus. Avisa isso para João. Ou seja, a obra de Deus, ela não precisa ser anunciada verbalmente, ela precisa ser vista ocularmente na vida das pessoas. Tem muitas pessoas que vão até dizer assim que tem Deus no coração, mas quando a pessoa ela olha para a vida da pessoa, ela fala, essa pessoa não tem Deus coisa nenhuma, porque a obra de Deus, ela não é só pregada aos ouvidos não, amados, ela é pregada aos olhos também. Então aqueles discípulos, eles estão indo embora para falar com João, para dar a resposta que João precisava. Mas aí vinha chegando uma multidão, procurando ali talvez por João Batista. E aí Jesus ele vai dizer assim, o que vocês estão procurando aqui? Vocês estão querendo ver o mato, uma cana ser agitada pelo vento? Vocês vieram para ver paisagem? O que vocês estão procurando aqui? Um homem bem vestido? Porque aqui você não vai encontrar. Porque as pessoas bem vestidas, elas estão lá na casa dos reis. Mas se vocês vieram procurar um profeta, eu digo que vocês vão encontrar muito mais do que um profeta. Porque este é aquele anunciado por Isaías. Mas eu digo que dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. Jesus honrou a João. Mas logo em seguida ele vai dizer, mas no reino dos céus, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, o favor do reino dos céus faz com que a pessoa ela seja abençoada com as grandezas de Deus. E aí Jesus ele vai dizer aqui, ó, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Vamos entender isso? A parte A do versículo diz aqui, desde os dias de João Batista até agora. Antes, meus irmãos, de João Batista, no Antigo Testamento, o reino de Deus, ele era profetizado para um tempo futuro. Você vai ver muito no Antigo Testamento a expressão assim, e virá o tempo, e vai chegar o tempo. Ou seja, todos os profetas do Antigo Testamento profetizavam o reino de Deus, ou o reino dos céus, para um tempo distante. Mas depois que João, ele vem pregando, ele anuncia para um tempo próximo. Olha só o que João, ele mesmo vai dizer aqui em Mateus, capítulo 3. Olha como que ele anunciava o reino de Deus com muita firmeza. Mateus capítulo 3, versículo 1, diz assim, olha, Evangelho de Mateus capítulo 3, versículo 1 diz assim, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo, está chegando, está eminente o reino dos céus. Ele está deixando claro que estava ali, muito perto das pessoas tomarem posse do reino dos céus, mediante um arrependimento. E eu digo para vocês que estão aqui nessa noite, eu quero abrir uma aspas e dizer, arrependam-se. O reino de Deus, quando ele vem na nossa vida, meus irmãos, é algo maravilhoso. E se hoje você está aqui, talvez com a sua vida destruída, talvez passando por uma fase difícil, um momento complicado, se você olhar para Deus e falar com o Senhor, meu Deus, eu me arrependo, tem misericórdia de mim que sou um pecador, você verá o reino de Deus entrando na tua vida, na tua casa, na tua família, nas tuas finanças, e mudará a tua história para todo sempre. Louvado seja Deus. Amém? Volta aqui em Mateus 11, no versículo 12. Só que aquilo que nós dissemos no começo, diz aqui que o modus operandi da linha do tempo, ela é igual
desde o dia em que João pregou até o dia de hoje. Diz aqui, ó, desde os dias de João Batista até agora. Não tem novidade. Se alguém falar assim com você, eu sei como chegar o reino de Deus com uma novidade, não tem. Diz aqui, ó, o reino de Deus, desde João Batista até esse culto, é o mesmo trajeto, é o mesmo formato. Ah não, você não precisa colocar a vida diante do Senhor que o reino vem. É mentira. Você não precisa fazer absolutamente nada. É mentira. É a mesma coisa. Não mudou absolutamente nada. É isso que Jesus está deixando muito claro. Mas o que ele está deixando claro? Versículo de número 12, a parte B, diz assim, ó. Diz assim a palavra do Senhor: o reino dos céus é tomado por esforço. Vamos entender aqui para não fazer confusão. Jesus, ele não está dizendo aqui que a salvação tem um preço a ser pago por nós. Não que eu, por exemplo, eu tenho que fazer algo para que eu, através da minha vida, consiga ser salvo. A Bíblia deixa claro que salvação é somente em Cristo e que Ele já pagou o preço. Isso é claro. O que Jesus ele está querendo dizer aqui, ele deixa muito claro aqui no contexto do que ele vai dizer. Ele vai mostrar que ninguém consegue a bem-aventurança do reino sem se esforçar. Ninguém vai conseguir, por exemplo, o favor do reino de Deus aqui na terra sem fazer a parte dela, sem ter um esforço, meus irmãos, sem fazer a parte que cabe a ela. Ninguém vai conseguir, por exemplo, ter a ajuda do mundo espiritual aqui na terra sem ela se esforçar. Porque as pessoas, elas pensam que a coisa, ela é simplesmente ela deixar nas mãos de Deus, e não é. Jesus ele está dizendo que o reino dos céus, aquilo que vem de Deus, o favor de Deus, ele vem para quem se esforça. Vou te dar um exemplo comparativo. Vamos imaginar que a pessoa ela quer ter um bom emprego. Ela quer ter um bom emprego. Primeiramente você tem que definir se você quer ter um trabalho ou emprego. Trabalho se arruma em qualquer lugar. Mas emprego, um bom emprego, você precisa galgar isso. E se eu for te aconselhar a ter um bom emprego, primeira coisa que eu digo para você, principalmente aos mais jovens, estude. Estude bastante. Não mata a aula não. Seja um bom aluno. Respeite os seus professores. Seja uma pessoa agradável. Estuda bastante. Segunda coisa que eu te aconselharia, você que quer um bom emprego, arrume o seu quarto. Não sai de manhã com a cama bagunçada. Ô pastor, mas o que tem isso a ver com um bom emprego? Se você não consegue arrumar nem o seu quarto, como que você vai organizar a sua vida? Comece dentro de casa. Quando você tem um padrão de organização, a sua vida, ela sempre vai ser organizada. As coisas vão acontecer organizadamente. Você quer um bom emprego? Levanta cedo. Ah, pastor, o que tem a ver? Meus irmãos, o sol ele nasce para todos, mas para quem levanta às 6 horas da manhã, ele nasce primeiro. A pessoa que levanta mais cedo, ela começa a ter boas oportunidades mais cedo. Ninguém consegue arrumar um bom emprego levantando meio-dia, depois que assistiu a maratona inteira da série, que ficou jogando videogame a noite inteira. Ninguém vai ter um bom emprego desse jeito. Você quer ter um bom emprego, você precisa levantar cedo. Aprender a ter esse gosto por levantar, para que o dia fique mais longo e mais proveitoso. Mas depois disso, que você tem toda essa dinâmica, procure. Vai acontecer, uma porta vai se abrir. E dentro de qualquer lugar que a porta se abrir, seja o melhor funcionário do lugar.
Chegue primeiro que todo mundo e saia depois, para você ver se você não vai se tornar o gerente desse lugar. Ou quem sabe o CEO dessa empresa. Amém? Só que isso é para um bom emprego. Qualquer pessoa pode ter. Mas se a pessoa ela diz assim: pastor, eu quero ter um bom emprego abençoado por Deus, aí é diferente. Porque a pessoa que quer ter um bom emprego abençoado por Deus, ela precisa fazer tudo que uma pessoa ela tem que fazer para ter um bom emprego. E ainda assim ter vida com Deus. Ela precisa se esforçar. Ela precisa estar buscando a Deus. Ela precisa, por exemplo, levantar cedo. Ela precisa estar organizando a vida. Ela precisa procurar, mas ela tem que ler a Bíblia. Ela tem que orar. Ela tem que cultuar. E muitas das vezes isso vai acontecer mesmo sem a pessoa querer. Mesmo sem o corpo estar desejando aquilo. Tem dias que a gente não está tão espiritual assim, mas a pessoa que quer que o reino de Deus se manifeste dentro do local de trabalho, que quer que o reino de Deus se manifeste dentro de casa, dentro da família, ela tem que ter vida com Deus, mesmo que o corpo não queira. É por isso que Jesus está dizendo, desde os dias de João Batista até o dia de hoje, o reino de Deus é tomado por esforço. Ou seja, é para quem se esforça. É para aqueles que rompem dificuldades, que rompem barreiras. E meus irmãos, nós vivemos em uma geração que só faz aquilo que sente vontade. Que só faz aquilo que quer. A pessoa, ela levanta e diz assim: hoje eu não estou com vontade de ir no culto. E a pessoa não vai. A pessoa diz: hoje eu não estou com vontade de orar. E ela não ora. Porque ela só faz aquilo que tem vontade. Ou então, se for inverso, ela levanta com vontade de fazer algo, ela vai dizer assim, a Bíblia, ela diz que eu não posso. A igreja diz que eu não posso. Mas eu não estou sentindo o meu coração me acusar, porque a pessoa tem a mente que é assim, que pecado é: o meu coração não me condenou, é sinal que Deus não está me condenando. Meus irmãos, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Às vezes você está fazendo tanta coisa que teu coração não está nem aí para você, mas Deus está dizendo, você está mal. Não, meu coração não me condena. Meus irmãos, cuidado. O coração do homem é enganoso. Nós vivemos, às vezes, vendo pessoas fazendo somente aquilo que tem vontade. E se nós formos fazer aquilo somente que temos vontade, nós vamos deixar de fazer coisas importantes. Quantas pessoas não chegam no final da vida e quando faz ali um balanço, pensa assim: poxa, eu podia ser diferente, podia ter pensado diferente, podia ter agido diferente. Mas o que fez na hora? Somente aquilo que dava vontade, somente aquilo que queria. E se nós fazermos somente aquilo que queremos, nós vamos deixar de fazer coisas importantes e vamos dar muitas mancadas na vida. Diga assim para quem está do teu lado: não faça. Não, mas não precisa ter vergonha não, é para abençoar a vida dessa pessoa. Diga: não faça somente o que tem vontade. Faça aquilo que é necessário. Amém? Meus irmãos, nós termos um culto racional exige dar ordens, dar comandos a nós mesmos. Nós temos que olhar para a nossa vida e entender que vai exigir, muitas das vezes, sacrifício de nós, sacrifício da nossa parte. Em 1 Coríntios 9, 27, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, eu esmurro o meu corpo e subjugo ele à escravidão, para que depois de ter pregado a muita gente, eu mesmo não venha a ser achado em falta. O que ele está querendo dizer? Que tem dias que o corpo ele quer fazer coisas e ele vai lá e fala: não, você não vai fazer isso. Mas tem dias que o corpo não quer fazer, ele fala: você vai fazer isso.
Ou seja, ele está mostrando que ele tem que se esforçar. E meus irmãos, quer uma coisa que todos nós precisamos nos esforçar? Porque tem muitas pessoas que pensam assim: eu não quero perdoar fulano, eu não quero, eu não tenho vontade, porque fulano, o meu ex-marido fez isso comigo, ou a minha ex-mulher fez isso comigo, o meu ex-patrão agiu assim, o meu ex não sei o que fez isso. Então a pessoa ela fica ali com o desejo de não querer perdoar. Só que a mente da pessoa, ela está treinada pela palavra. E a palavra de Deus diz: olha, perdoa, eu preciso perdoar. Só que a pessoa ela precisa se esforçar para isso. Porque vai entrar momentos na vida que você não vai querer, mas por causa da Bíblia você vai ter que fazer. Por causa da vontade de Deus. E eu quero dizer algo muito sério. Essa questão do perdão, ela é necessária na vida de quem quer morar no céu, na vida de quem quer ter o favor de Deus. Porque a palavra do Senhor ela vai mostrar 3 pecados, pelo menos, que não tem perdão. 3 pecados. O primeiro pecado que nós podemos mostrar que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus ele vai dizer que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É você atribuir a Satanás uma obra que é de Deus. Algo que Deus está fazendo e a pessoa fala: é o diabo, é Satanás que está fazendo. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Segundo a Bíblia, não tem perdão. Mas um segundo pecado que a gente pode ver, ou uma segunda situação que não tem perdão, é quando a pessoa não consegue perdoar. Você não vê? Nós oramos assim: Deus, perdoa-nos como nós perdoamos. Se a pessoa ela tiver uma mágoa, uma dureza de coração contra quaisquer pessoa que seja, ela está abrindo mão do perdão de Deus na vida dela. O não perdoar não tem perdão. É por isso que se você estava com ressentimentos, angústias, comece a pensar de uma forma diferente. Ah, pastor, mas eu não quero. É esforço. O reino de Deus ele é assim. Nós temos que nos empenhar, nos esforçar. Mas o terceira coisa que não tem perdão é quando a pessoa ela cai. Ela cai no pecado, ela cai no erro, mas ela não quer se levantar. Isso para Deus não tem perdão. Eu quero ler isso com você em Hebreus capítulo 6, no versículo de número 4. Hebreus capítulo de número 6, no versículo de número 4. Assim que você encontrar, diga aleluia. Hebreus capítulo 6, versículo 4. A palavra do Senhor ela vai dizer assim, ó: é impossível. Olha só como que é grave. A Bíblia ela diz que para Deus não há impossível. Mas diz aqui, é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo-o à ignominia. O que é ignominia? É vitupério. É você expor novamente uma pessoa a uma situação ruim, sem a pessoa precisar. É como se a pessoa pegasse Cristo e quisesse crucificá-lo de novo. Então, entenda isso. A pessoa que entrega a vida para Jesus,
foi batizada nas águas, ela já teve dons do Espírito na vida dela, já pregou a palavra de Deus, já tem testemunhos para contar, já disse assim: Jesus Cristo mudou o meu viver, eu conheço a multiforme graça de Deus. Aí essa pessoa, ela cai. Só que quando ela cai, ela não corre para Jesus e fala: meu Deus, eu me arrependo, porque esse pecado na minha vida está me destruindo. Me ajuda, Senhor. Não. O que a pessoa ela faz? Ela se levanta com o pecado dela no coração e fala assim: eu agora vou servir a Deus, mas desse pecado eu não abro mão. Ela caiu, mas ela não quer se levantar. Ela não quer, ela já tem a mente cauterizada. Ela quer continuar do jeito errado. Eu vou seguir a Deus, mas eu vou fumar até o último dia da minha vida. Eu vou servir a Deus, mas eu vou continuar bebendo até o último dia. Se Deus ele me quiser, vai ser assim. A pessoa ela caiu, mas quando ela se levanta, ela já se levanta com um pecado no coração que ela não abre mão. A Bíblia diz aqui, que é impossível, meus irmãos, uma pessoa que tem esse tipo de mentalidade, ela ser trazida novamente ao arrependimento, porque toda vez ela vai querer uma prova de Deus, e Deus ele não precisa nos provar mais absolutamente nada. Você está entendendo isso? É necessário esforçar. Eu preciso me esforçar. Você também. Diz aqui, no versículo de número 12, volta lá em Mateus capítulo 11, no versículo 12, a parte C, vai dizer aqui, e os que se esforçam se apoderam dele. O que isso quer dizer? É por isso que não é todos que se apoderam do reino de Deus. Nem todos que estão na igreja estão com o reino de Deus trabalhando em favor delas. Mas por que não é todos? Porque é apenas para os que se esforçam. É apenas para aqueles que rompem barreiras. Em Malaquias 3,18 diz assim, eis que vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Ou seja, o reino de Deus vai trabalhar na vida daquele que está se esforçando. E meus irmãos, em nome de Jesus, você precisa despertar hoje para isso, para se esforçar ainda mais, porque o reino de Deus, ele é assim. Antes de Jesus, ele dizer aqui em Mateus 11, em Mateus 7, ele vai dizer assim lá no versículo 13, entrai pela porta estreita, porque o caminho é apertado, mas ele leva para a salvação. Para a pessoa passar aqui dessa terra e ter a salvação no final, o caminho é estreito, é esforço diário, é todos os dias. E às vezes nós não vamos ter essa força, mas vamos ter que nos esforçar. Você precisa disso. Quer um exemplo? Quem aqui trabalha, levanta a mão. Levanta assim. Ô pastor, graças a Deus eu tenho um trabalho, maravilha. Você que não tem vai ter em breve um bom emprego, tá? Abençoado por Deus ainda, tá bom? Mas você que trabalha, igual eu nunca vi alguém na segunda-feira, porque a segunda-feira é aquele dia terrível. A pessoa levantar da cama, pulando de alegria e falar, hoje é segunda-feira, vou pegar aquele ônibus 5h30 da manhã e já lotado, até o centro da cidade. O ônibus ele passa em tudo quanto é bairro, em tudo quanto é porta de casa. E quando você vai chegar no centro, você já está cansado, com fome, com as pernas doloridas. Então a segunda-feira, ela é um dia muito difícil para o trabalhador, mas ele é muito importante. Porque se a pessoa, ela falta de emprego na segunda-feira, a semana já não vai ser a mesma. O mês já não vai ser o mesmo e ainda vai descontar no seu salário, viu? Não falta na segunda, não. Porque você pode ser até mandado embora, porque o patrão ele fica, não veio hoje, né? O que aconteceu? Gandaiou o fim de semana, foi passear, não aguentou vir trabalhar. Passa somente isso na cabeça. Eu já fui gerente, eu sei como que funciona. Mas, meus irmãos,
O que acontece com muita gente na segunda-feira? É um dia difícil, às vezes você está cansado, às vezes, igual essa madrugada, eu fiquei a noite inteira com aquela raquete atrás de um pernilongo e não achava. Até 3 horas da manhã, teve uma hora que eu sentei no chão e falei, está na hora de eu orar. Eu comecei a orar, mas a primeira coisa que eu falei com Deus, Senhor, mata esses pernilongos. Eu preciso dormir, eu preciso descansar, meu Deus. Mas, enfim, às vezes a pessoa ela fica a noite inteira ali, às vezes num hospital, ou com um problema, ou com uma insônia, mas chega na segunda-feira, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja o trânsito, o que acontece com a pessoa? Ela se levanta e vai trabalhar. Por quê? Porque ela precisa. Ela se esforça para isso. Assim são aqueles que querem tomar posse do reino de Deus. Não existe dia assim que você fala, eu estou cansado que eu não posso orar. Você quer tomar posse do reino de Deus? Somente aqueles que se esforçam, meus irmãos. Desde os tempos de João Batista até o dia de hoje, tem pessoas no meio do povo de Deus que o reino parece que está dentro da casa da pessoa. Por mais tempestade que tenha, a pessoa consegue vencer. Por mais tribulação que tenha, parece que o reino está na vida da pessoa. Tem alguma coisa, tem uma ajuda a mais. Mas em contrapartida tem pessoas que vão ficar na igreja e parece que elas vão andando de um lado para o outro. A vida vai ficando difícil. A pessoa ela vai desistindo sempre. Ela começa a fazer algo, não termina. Por quê? Ela não consegue se esforçar. É por isso que da mesma forma que uma segunda-feira é difícil, vai ter dias que você vai ter que falar assim, hoje eu vou para a casa de Deus. Hoje eu vou cultuar a Deus. Eu preciso buscar uma mensagem. Eu preciso de uma palavra vinda de Deus para guiar o meu dia. Vai estar complicado, mas você precisa vir. Você precisa se esforçar para que o reino venha. Você precisa estar compreendendo isso. Porque, meus irmãos, eu falava com os irmãos aqui, nós de vez em quando fazemos umas obras sociais. A gente vai ajudar um irmão aqui, outro ali. E eu não sou pedreiro não, mas eu dou minhas colheradas, né? E aí nós fomos recentemente ajudar um irmão, rebocar umas paredes lá. Poxa, mas pensa num dia difícil, viu? Eu já saí de lá com a dor no ombro, o pastor Dimas com dor nas costas, o pastor Igor passando mal também, cansado. Mas no outro dia, você acha que o que eu queria fazer? A cama parecia que estava me agarrando assim. Mas na hora eu falei, sai para lá, cama. Sai para lá. Eu tenho que ir para a casa de Deus. E como? Com alegria. Por quê? Porque eu preciso. Eu quero que o reino de Deus, ele esteja lado a lado comigo. Eu quero caminhar e o reino de Deus iluminar o caminho que eu quero seguir. E as pessoas, elas não conseguem entender. Nós vivemos em um tempo de esfriamento. E se você todos os dias que não tiver vontade de orar, de buscar, de ler a Bíblia, você não fizer isso, você simplesmente vai ficar sem o favor de Deus. Pensa bem comigo. Você está indo trabalhar, o ônibus quebra. Você faz o quê? Patrão, o ônibus quebrou. Vou chegar atrasado, mas eu vou. Mas na hora de vir para o culto nem começou ainda, a pessoa fala, hoje já não vai dar para ir mais. Hoje já não dá mais para ir no culto. Nem começou, mas vem. Vem buscar Deus, porque Deus, ele honra o esforço de cada pessoa. Você, a partir de hoje, você quer viver uma vida mais abençoada do que você tem? Comece a se esforçar mais. Comece a se esforçar todos os dias, por exemplo, para largar o pecado, para vencer o vício, para vencer as durezas do coração, para vencer as mágoas que estão ali. É um esforço diário. Mas uma coisa a Bíblia, ela deixa claro, que vai valer a pena. Tudo que você se esforçar diante de Deus, tudo que você colocar diante do Senhor, além de te ajudar a vencer as suas tribulações e dificuldades, Ele se manifestará em teu favor e te dará a vitória em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então toda a igreja se coloque de pé.
Imagine, tem um pódio preparado para você. Sabe o que é um pódio? É o local que os vencedores eles ficam. Ele está preparado não somente lá no céu. Nós não falamos com Deus, Senhor, assim na terra como é no céu. A mesma forma que o Senhor opera aí no céu, nós queremos que o Senhor opere aqui também. Ou seja, vai ter tribulações, como Jesus ele disse, mas vai ter um pódio de vitória em cima de todas elas, em nome de Jesus. Mas para isso acontecer, se esforce. A batalha não está perdida, meu irmão. Se esforce. Pode ser que você esteja passando por um momento difícil, mas confie em Deus. Acredite nas promessas de Deus, que Ele te honrará. Amém? Eu quero fazer uma oração por todos vocês. Põe a mão na altura do coração. Feche os olhos. Eleve o teu pensamento a Deus. Eu quero fazer uma oração. Porque tem pessoas que até tentam, até tem projetos, até tem sonhos, mas parece que tem algo travando, impedindo. E às vezes a pessoa, devido às investidas do mal, ou às vezes pelo fracasso em algumas situações, a pessoa vive uma vida de procrastinação. Aquele monte de obra inacabada na vida da pessoa. Só que Deus ele não tem uma vida de procrastinação preparada para você não, meus irmãos. Tem coisas que são difíceis e exigem muito esforço. E não é simplesmente um esforço terreno, porque o que muda a vida de uma pessoa é o que ela faz diante de Deus. Em Mateus 6,33, Jesus ele diz assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus ele está dizendo: busque o reino, busque a Deus, tenha tempo para Deus, se dedique a Deus, que as demais coisas serão acrescentadas. À medida que você busca a Deus, as coisas elas vão sendo colocadas no seu devido lugar, da forma que tem que ser. É por isso que exige esforço. Talvez você, se fosse pelo teu corpo, você não estaria aqui neste culto hoje. Talvez o dia foi pesado, foi puxado, foi aquele dia em que talvez as coisas não deram certo como você gostaria que dessem, e talvez estar aqui para você é porque você precisa de uma direção. Só que a palavra do Senhor está dizendo para você: esforça-te, não desista, persevere, continue. Você precisa hoje continuar na caminhada. A Bíblia ela diz que o segredo de uma caminhada bem sucedida é olhar para Jesus, o autor e o consumador da fé. Quando tudo parecer difícil, olhe para Jesus. Ele sempre tem a direção certa. Eu quero orar para você ter essa força que vem do alto. Mas antes de orar, eu quero fazer um convite, porque eu não posso deixar que você, que foi trazido por Deus até aqui, não saia daqui sem ter a oportunidade de viver uma vida diferente. Para aqueles que não querem mudança, não sou eu que digo, é a Bíblia, é impossível.
Mas aqueles que querem mudar, o reino de Deus, ele vem. Ele vem para ajudar, para fortalecer, para libertar, para trazer esperança e fé, para trazer alegria nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade, para trazer a paz que excede todo entendimento. É por isso que, se você ainda não entregou a vida para Jesus e quer entregar hoje, você talvez diz assim: pastor, eu preciso me entregar para Deus de novo. Eu preciso ter uma vida diferente com Deus. Eu preciso que Deus, ele direcione a minha vida. Eu já tentei tantas vezes, já recomecei tantas vezes, mas na minha própria força não vai. Eu preciso de Deus. Então, entrega a vida para Jesus hoje. Ou se você diz assim: pastor, eu me afastei da presença de Deus, eu até conheço a palavra, eu até já me batizei, já tive experiências com Deus, até pregar eu já preguei, já testemunhei, só que eu caí. A pergunta é: você vai querer continuar caído? Ou você hoje vai se esforçar e vai se levantar? A parte mais difícil já aconteceu, que era Deus, ele agir na tua vida e te trazer na casa dele. Hoje, agora, Deus, ele está dizendo para você: e aí, vai se esforçar? Vai se esforçar? Ah, pastor, mas está difícil o mundo aí fora. Mas vamos nos esforçar para sermos sal nessa terra e luz nesse mundo, para sermos canal de bênção. Louvado seja Deus. Mas alguém quer voltar para Jesus? Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Ou quer entregar a sua vida para Jesus? Esforça-te hoje. Esforça-te, porque Deus, ele fará a parte dele. Ele irá segurar na tua mão, ele te fortalecerá. Pastor, eu quero ir aí na frente. Então vem, aproveita esse momento e coloca a sua vida perante o Senhor, diante de Deus, porque eu garanto para você, não há uma prática nova, não há uma direção nova, não há um jeito novo. Desde os dias de João Batista até o dia de hoje, até agora, o reino de Deus, ele é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam, eles tomam posse dele. Deus, ele não quer que você saia daqui com um rei sem reino. Porque quando você coloca a vida diante do Senhor, o reino dele vai junto com você. Em nome de Jesus. Mais alguém? Não? Então, vamos orar pela vida dos nossos irmãos que estão aqui. Você que está aqui diante do altar, pode se ajoelhar? Se ajoelha aí. Você que está no teu lugar, ainda você quer ir embora desse jeito? Aproveita hoje. Hoje começa um período novo na sua vida. Uma vida nova ele tem preparada para você. Uma vida diferente. Algo especial Deus, ele quer fazer na vida de pessoas aqui. Em nome de Jesus. Mas depende de você. Ele te leva até um determinado ponto, mas é ele que fala: anda sobre as águas. Vem para Jesus, vem colocar a vida de novo na presença de Deus, que ele te honrará. Amém? Você que está no teu lugar, estenda suas mãos em direção ao altar. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Senhor nosso Deus, neste momento eu te apresento a vida de cada um dos teus filhos que nesta noite, Pai, se esforçaram ainda mais. Porque às vezes, meu Deus, a nossa vida ela entra em uma rota de colisão tão grande que até para buscar ao Senhor exige um grande esforço. Mas hoje, meu Deus, eu peço ao Senhor, Pai, que na vida dos teus filhos que aqui estão, que não pedem apenas, meu Deus,
a ajuda do reino, a bem-aventurança do reino. Mas, meu Deus, elas pedem o socorro do Senhor na vida delas. Em nome de Jesus, vai acrescentando, meu Deus, aquela força que vem do Senhor para essa pessoa vencer, meu Pai, a frieza, vencer, meu Pai, o pecado. Se há algum vício, para que essa pessoa ela consiga vencer esse mal, que ela não aceite, meu Pai, te servir de qualquer maneira. Não, Senhor, muito pelo contrário, que nós venhamos, meu Deus, encontrar, meu Pai querido, as bem-aventuranças do Senhor, para que em tudo que fizermos venhamos ser bem-sucedidos para exaltar o teu santo nome. Ah, Deus tremendo, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, perdoe os nossos erros. Vai ao encontro, meu Deus, na vida de cada pessoa que se encontra de pé também hoje. Essa pessoa que está firme na tua presença. Mas, meu Deus, essa pessoa ela pode se esforçar ainda mais. Essa pessoa, meu Deus, ela pode, meu Pai, te buscar ainda mais. Então não deixe, meu Pai, que nesse momento tão necessário da volta do Senhor, meu Deus, que nós não venhamos, meu Pai, entrar na rotina, entrarmos, meu Pai, naquilo que afasta-nos do Senhor, entrar, meu Deus, na apostasia, no esfriamento da fé. Meu Deus, não. Que o Senhor venha despertar a tua igreja, que o Senhor nos desperte para a oração, para a leitura da tua palavra, que o Senhor nos desperte, meu Pai, para cultuar ao Senhor, não quando temos vontade, mas todos os dias da nossa vida, porque o Senhor em todo tempo é digno de ser adorado, exaltado e bendito, em o nome de Jesus. É o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.